Anunciamos aqui na TV UFOP que Ouro Preto vai mudar o atendimento de casos moderados e graves de Covid-19. A partir do dia 1º de abril, a porta de entrada para esses pacientes será a UPA. Nós falamos também que, apesar das críticas, os casos leves da doença vão continuar sendo atendidos nos postos de saúde dos bairros. A secretária de saúde da cidade explicou que as equipes de saúde foram qualificadas para esse tipo de atendimento e que a UPA está sendo adaptada para atender aos pacientes separadamente. Veja esse trecho novamente. Nós regulamentamos o material de urgência para as equipes de saúde. Antes, a gente não tinha isso muito bem preparado, não era uma coisa automática. Hoje é automática, as unidades de saúde já recebem o material para atender esses casos, tanto leves quanto graves, se necessário. Isso é regulamentado por uma portaria. E nós fizemos a regulamentação dos procedimentos operacionais padrão, que é organizar dentro da equipe como deve ser atendido, como deve ser administrada a medicação, como que a gente coloca, quando que a gente coloca paciente em oxigênio, quando não coloca, quando que a gente transfere para a UPA, quando a gente não transfere. Então, nós só qualificamos um processo que já existia. Nós retiramos à porta o atendimento de demanda espontânea, de sintomático, porque ainda tem aquelas pessoas, os postos de saúde, por exemplo, estão fechados a partir das 5 da tarde ou nos finais de semana. Então, tem que ter um ponto de atendimento. Essas pessoas se deslocavam para o hospital de campanha. Agora, elas se deslocarão para a UPA. Na UPA, nós estamos adequando a estrutura da mesma forma. Nós temos que pensar nas normas sanitárias e de biossegurança. Então, dentro da UPA, nós estamos adequando o ambiente para que a entrada no atendimento seja numa porta independente. O atendimento do paciente suspeito de coronavírus dentro da unidade de pronto atendimento Dom Orione, ela será por uma porta independente. Não haverá cruzamento de pacientes. Nós fizemos um isolamento da estrutura e o paciente suspeito de coronavírus não terá contato com os outros pacientes. Com essa reestruturação, tem circulado nas redes sociais publicações que questionam a segurança em relação à contaminação nos postos de saúde e também na UPA. As pessoas temem o risco de serem infectadas pelo coronavírus ao juntar no mesmo ambiente pacientes de Covid com outros pacientes. Eu conversei sobre o assunto com o pneumologista Paulo Corrêa. O médico afirmou que esse direcionamento dos casos leves de Covid para a atenção primária atende a uma portaria do Ministério da Saúde e, para que ele seja efetivo, deve respeitar normas de biossegurança. Veja. Quando o Ministério, no ano passado, emitiu a portaria 1445, em 29 de maio de 2020, ele colocou lá que a ideia seria capilarizar o atendimento da Covid, né, ter vários locais atendendo, já que 80% dos casos de Covid-19 são casos leves. Teoricamente, isso é uma coisa para atender melhor a população. Mas para atender melhor a população, tem que atender a população com segurança. Né, tanto a portaria como a nota técnica de 18, que você seguiu a portaria, elas falham numa coisa fundamental, que são as questões de biossegurança. Existe apenas uma linhazinha que deve ser feita com biossegurança, mas não existe nenhuma recomendação de biossegurança colocada lá. Então, para as unidades de saúde, o que elas teriam que fazer? Elas teriam que treinar profissionais de saúde, que seriam profissionais específicos para atender o coronavírus, alterar os seus fluxos e mais, tem que ter um local específico para essas pessoas serem atendidas. O próprio Ministério, em algumas outras publicações, sugere a instalação de tendas e as pessoas seriam atendidas nessas tendas. Então, a espera do paciente que tem suspeita de coronavírus tem que ser no lugar, a espera do paciente que está indo por outros motivos em outro lugar. O paciente de coronavírus, tenda em área externa e aberta. Então, assim, não dá. Então, assim, eu diria que para essas pessoas que estão preocupadas, sim, elas têm razão. O pneumologista deu recomendações sobre como proceder caso um paciente precise de atendimento neste momento de pico da pandemia aqui no Brasil. De preferência, vá sozinho à unidade, pergunte antes na sua unidade se
se os fluxos foram alterados, você vai ter um lugar específico para ser atendido. Se tiver sido alterado, leve sua máscara, de preferência de 95, seu álcool gel, fique lá o tempo necessário. Para se a unidade não tiver trocado, peça para ser submetido a teleatendimento, que é uma coisa que o Conselho Federal de Medicina já está autorizado, e telesaúde agora é uma realidade que veio para ficar. Né? A gente não pode correr o risco de expor pessoas no serviço de saúde. Paula explicou também que a portaria do Ministério da Saúde, que direciona o atendimento de pacientes com a Covid para a atenção primária, não especifica quais devem ser as normas de biossegurança. Com isso, fica a cargo das prefeituras adotarem as medidas necessárias para evitar o risco de contaminação nesses locais. Ela coloca muito pouca coisa. Basicamente, ela fala para as unidades que podem ter 3 níveis de atendimento, e ele coloca lá o número de consultórios e profissionais que você tem em cada um dos níveis. Entretanto, ela não tem nenhum anexo de biossegurança, de como é que vai ser alterado o fluxo de atendimento, nenhuma orientação nesse serviço. Ou seja, ele deixa para o bom senso da gestão daquela unidade, das pessoas que trabalham ali, fazer isso. Deveria haver uma recomendação de cima para que os profissionais atendessem com segurança a população. E dizendo, olha, se você não consegue ter uma tenda, se você não tem uma área externa, se você não tem isso, nós vamos fazer teleatendimento. Então, a portaria é muito falha nisso. Então, fica assim, um desencargo de consciência que nós estamos capilarizando para a coisa, mas assim, a coisa tem que ser prescrita de forma adequada e, assim, inclusive treinamento, né, Kelly? Tinha que ser colocado. Os profissionais que vão ser, coisas serão treinados, etc e tal. Então, tudo isso faltou. Do ponto de vista da Constituição, a saúde é o direito de todos e um dever do Estado, então a Constituição. Mas estados e municípios, eles podem legislar suplementarmente em relação à União. Então, se, por exemplo, se o Ministério da Saúde falhou, em cada um dos municípios, essas lacunas, essas brechas que ficaram, elas podem e devem ser trabalhadas devidamente pelo município. Então, assim, a responsabilidade nesse momento, as pessoas vivem nos municípios. Então, os municípios têm que assumir essa responsabilidade e também demandar do Ministério da Saúde. Olha, você criou uma portaria, então cadê? Eu estou precisando de uma tenda, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, não é? Então, assim, eu quero fazer um atendimento, uma gestão responsável, né, nesse sentido da epidemia do coronavírus na minha cidade. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da Prefeitura de Ouro Preto, que informou que os atendimentos de pacientes com suspeita de Covid na atenção primária são feitos de forma separada e eles não têm contato com outros pacientes. E a TV UFOP e a Rádio UFOP continuam acompanhando a situação do novo coronavírus aqui na região. A gente pode voltar a qualquer momento com mais informações.